Senhores, voltamos a mais uma aula maravilhosa de processo penal. Vamos falar agora da prisão em flagrante. O que é a prisão em flagrante? A prisão em flagrante é de origem da palavra flagrare, pegando fogo, queimando. Então, senhores, para que serve a prisão em flagrante? A prisão em flagrante foi criada para evitar a fuga do preso, para não se prejudicar a apuração dos indícios de autoria e da materialidade delitiva de um crime que acabou de acontecer. Então, a finalidade da prisão em flagrante é evitar a fuga do preso para não prejudicar a apuração dos indícios de autoria e da materialidade delitiva de um crime que acabou de acontecer. A prisão em flagrante, senhores, pode ser efetuada por uma autoridade policial, por um agente da polícia ou por qualquer um do povo. Diz o artigo 301, qualquer um do povo poderá e a polícia judiciária deverá. Então, qualquer um do povo pode prender em flagrante e a polícia judiciária deve prender em flagrante. Só que, senhores, prisão não é orégano, que o juiz decreta do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, da forma que ele quiser. Não é assim, prisão não é desse jeito. A regra constitucional é que todos estejam soltos. Qual é a regra constitucional, senhores? Que todos estejam soltos, excepcionalmente presos. Portanto, não é de qualquer forma que alguém se encontra em estado flagrancial. O artigo 302 do Código de Processo Penal traz um rol taxativo, o quê, senhores? Taxativo das hipóteses do flagrante delito. Estará em flagrante delito quem for pego cometendo o crime, for pego após cometer o crime, for pego numa perseguição ou for pego com objetos, instrumentos, produtos do crime. Fora dessas situações, não há que se falar em flagrante delito. Então, lembre-se, o artigo 302 traz um rol taxativo das hipóteses que alguém pode ser preso em flagrante delito. E nesse rol não se encontra o flagrante delito para quem se apresenta espontaneamente. O que quer dizer isso, Fernanda? Que aquele que se apresenta espontaneamente à polícia não pode ser preso em flagrante? É isso mesmo. Acabo de matar um cara. Estou dentro da minha casa, vejo um cidadão andando nas divisas, nos limites do meu muro, é noite, é escuro, acho que é um ladrão, pego e mato o cidadão. Na hora que vejo, é um pobre rapaz, jovem, que sei lá por que estava dentro do meu domicílio. Vou à delegacia e falo, doutor delega, acabei de matar um cidadão, ele está, o corpão, o presuntão, está lá na minha casa, está aqui a arma de fogo. Pode o delegado, nesse momento, após eu prestar as minhas declarações, após eu ter espontaneamente me apresentado à autoridade policial, me prender em flagrante? Não. Então, não cabe prisão em flagrante para quem se apresenta o quê? Espontaneamente. Temos que lembrar que os crimes permanentes, enquanto permanecer o crime, o agente permanece em flagrante delito. Como é que é mesmo? Enquanto o crime permanece, o agente permanece em flagrante delito. Como é a história mesmo? Enquanto o crime, o quê, senhores? Permanece, o cidadão permanece em flagrante o quê? Delito. Olhem só, senhores, não podemos esquecer do artigo 306 do Código de Processo Penal, que foi alterado em janeiro de 2007 pela Lei 11.449. Este texto novo, dado ao 306, diz o seguinte: aquele que for preso em flagrante deverá ser comunicado imediatamente ao juiz e uma pessoa indicada da família. Até aqui não tem novidade nenhuma. Isso é desde 1988, com a promulgação da nossa Constituição Federal. Aí continua o artigo dizendo: depois da prisão em flagrante, no prazo de 24 horas, o delegado deverá remeter ao juiz o auto de prisão em flagrante, inclusive com as oitivas das testemunhas. Então, senhores, qual é o prazo para a lavatura do auto de prisão em flagrante? 24 horas depois da prisão. Mas até aqui não tem novidade nenhuma, Fernanda. Pois é, mas a novidade é agora o que eu vou falar. Sempre que o preso falar para o delega assim: tio delega, não tenho advogado, não tenho quem me defenda,
O que deverá fazer a autoridade policial? O que deverá fazer o delegado neste caso? Remeter uma cópia do auto de prisão em flagrante para a Defensoria Pública. Então, toda vez que o réu não indicar o nome do seu defensor, o tio delega, o delegado deverá remeter uma cópia do auto de prisão em flagrante para a Defensoria Pública. E mais, continua esse artigo que aquele que for preso em flagrante deverá ser entregue a ele uma nota de culpa também no prazo de 24 horas depois da prisão. Qual é o prazo da entrega da nota de culpa? 24 horas depois da prisão. Fernando, o que é essa história da nota de culpa? A nota de culpa é a comunicação que você faz ao preso em flagrante delito de quem efetuou a sua prisão e dos motivos da mesma. Olhem só, senhores, vamos trazer alguns conceitos sobre prisão em flagrante. Nós temos o chamado flagrante próprio. O que é o flagrante próprio? É aquele que o cidadão é pego cometendo o crime ou após cometer o crime. E o que é o flagrante impróprio? Ou também chamado de flagrante perseguição. O flagrante impróprio é aquele que o cidadão é pego numa perseguição. E essa perseguição pode ser feita por uma polícia, pode ser feita por uma vítima, pode ser feita por uma testemunha, não importa. Sempre que o cidadão é pego numa perseguição, chama-se esse flagrante de flagrante impróprio. Também temos o chamado flagrante presumido. O flagrante presumido, o cidadão é encontrado com instrumentos, objetos, produtos, armas do crime. Mas temos também o chamado flagrante esperado. O que é o flagrante esperado? A polícia é comunicada que um crime vai ocorrer num determinado dia, num determinado horário. Nesse dia, e um pouquinho antes desse horário, ela se dirige até esse local e fica esperando. O que a polícia está fazendo, gente? Esperando. Continua fazendo o quê, senhores? Esperando. E na hora que o crime ocorre, ela invade o local e prende todo mundo em flagrante delito. Esse flagrante é perfeitamente legal. Mas nós temos o chamado flagrante preparado. O flagrante preparado, ele é considerado pelo STF um flagrante ilegal. Diz o STF, não há crime quando o flagrante for preparado. Fê, mas o que é esse flagrante preparado? Imaginem vocês que eu sou uma policial apaisana, vou até uma boca de drogas, chego para o traficante e peço uma paranga, uma pequena porção de maconha. E na hora que o cidadão me dá essa pequena porção de maconha, eu viro para ele e falo, o senhor está preso em flagrante delito. Esse é o chamado flagrante preparado. É quando a polícia induz o agente a praticar o crime. Portanto, não há crime quando o flagrante for preparado. É um flagrante considerado pelo STF ilegal. Também temos o chamado flagrante forjado. O flagrante forjado também é um flagrante ilegal. O forjado é quando a polícia monta o crime em cima de você. Imagina você dirigindo seu carro, tá lá, gostosão, dirigindo o carro, aí você tá na estrada, aí só vê a polícia rodoviária assim, encosta, você encosta o carro, o policial pede seus documentos, você fornece todos os documentos, aí ele fala, vou revistar o carro da senhora. Ok, pode revistar. E na hora que o cidadão resolve revistar o seu carro, propositalmente ele joga uma pequena pacoteira de cocaína. Essa cocaína estava dentro do seu carro? Não. E aí o policial vira para você, a senhora é traficante, a senhora está presa em flagrante delito porque estava portando uma grande quantidade de cocaína. Oxe, será realmente, senhores, que essa cocaína era minha? Lógico que não. Foi a polícia que jogou a cocaína ali, foi a polícia que montou o crime. Esse é o chamado flagrante forjado. Também não